Capítulo 74. O golpe da espada feito um raio que determinaria a vitória atualmente tinha errado, o que também arruinou seu plano de matar Yunti em um único golpe. Lusanan ficou bastante surpreso em seu coração. Ele se virou rapidamente sem pausar, e a espada longa varreu direto na direção de Yunti. A lança tinha a vantagem da lança, então naturalmente a espada tem suas próprias vantagens também. A opressão de uma lança não tem igual, e ainda, a espada com uma rapidez feroz é imbatível. Junto com o poder da espada, Lusanan carregou a aura imponente de uma tempestade turbulenta, e como se fosse um raio de luz, a espada voou na direção do peito de Yunti. Yunti tinha uma expressão indiferente, seu corpo se inclinou casualmente e deu um pequeno passo para trás, e desviou facilmente do segundo ataque da espada de Lusanan. Somente um som de riep soou, como um tubarão prata que quebrou um gelo fino, uma trincheira profunda foi cavada no chão do palácio principal na direção que a espada apontava. O poder por trás desse ataque de espada fez bastante discípulos suspirarem. Lusanan não está se segurando nem um pouco, além do mais, ambos ataques de espadas estavam mirados em vitais. Ele obviamente está indo para matar. Para matar pessoas dentro do novo profundo palácio Lua Nova, o único que ousaria a fazer isso provavelmente é esse Lusanan. Entretanto, se isso acontecer, esse Yunti deve realmente ser morto aqui. Tin Vuyo estava sentado no assento principal enquanto ele assistia à batalha entre Yunti e Lusanan com um olhar calmo. Embora Se Kongran disparava continuamente olhares significativos para ele na esperança que ele usaria o status de chefe do palácio para parar essa batalha injusta entre dois que estavam em níveis completamente diferentes, era como se Tin Vuyo não tivesse percebido as intenções de Se Kongran, ele também não tinha nenhuma intenção de parar a luta, o que deixou Se Kongran sem escolha mas apenas se preocupar sem esperanças. Enquanto Tin Vuyo assistia a Yunti, seu coração estava balançando há um longo tempo. Esse jovem, ele realmente tem somente a profunda força do primeiro nível do domínio profundo nascente. Entretanto, durante os momentos em que ele está preso, o grande surgimento de seu profundo poder é extraordinário. O que exatamente está acontecendo aqui? Ele está escondendo sua verdadeira profunda força. Impossível, se eu não posso ver através da força de alguém da geração de juniores corretamente, então as dezenas de anos que eu vivi, não seriam para nada. Sua força já era o suficiente para causar um tumulto na cidade Lua Nova quando ele tinha derrotado Cheng Jun com sua idade e condição. Se ele também ganhasse contra esse Lusanan. Então, essa batalha que estou testemunhando diante de meus olhos, pode ser o nascimento de um futuro trono. Ele parecia ser extremamente arrogante desde o começo, e ainda era bastante presunçoso e arrogante. Mas aquela realmente era sua verdadeira natureza. Quando ele estava enfrentando Cheng Jun, ele teve uma atitude completamente diferente. Pessoas selvagemente arrogantes geralmente são impacientes e agitadas, mas ambos, seu olhar e sua aura sempre estiveram tranquilos, estavam tão calmos que eles não deveriam aparecer no corpo de um jovem de 16 anos de idade. Como alguém que possui esse tipo de olhar e aura, como ele possivelmente poderia ser uma pessoa selvagemente arrogante? Então a única explicação, seria que as várias posições arrogantes do início foram todas deliberadamente feitas. Mesmo incluindo a provocação e o enfurecimento das 7 seitas maiores, elas foram todas intencionais. Já que ele decidiu entrar nesse novo profundo palácio Lua Nova enquanto também provocou deliberadamente as 7 seitas maiores, qual exatamente é seu objetivo? Os pensamentos de Tin Vuyo giravam continuamente e ainda sua visão estava travada firmemente em Yunti o tempo todo, enquanto ele projetava sua admiração que era impossível esconder. O Yunti nesse momento, já tinha sido desenhado nas sombras da espada de Lusanan. A espada de Lusanan se tornava mais e mais rápida. Claramente havia somente uma espada em sua mão, mas seu balanço era tanto quanto uma dezena de espadas sombrias que cobriam o céu. Uma pessoa simplesmente não podia diferenciar qual espada era real, e quais eram espadas de sombras ilusórias.
Entretanto, dentro da dança aterrorizante das sombras de espada, o corpo de Yun-Che continuava se deslocando e balançando continuamente. A espada era como uma tempestade, mas ela não deixava nem o mínimo traço de ferimento no corpo de Yun-Che. Isso sem dúvidas implicava que a velocidade dos movimentos do corpo de Yun-Che eram ainda mais rápidos que a espada de Lusanan. Todos os discípulos no palácio ficaram estupefatos de assistirem isso. Quando Lusanan entrou no estágio, todos tinham pensado que Yun-Che estava completamente acabado. Sob as mãos de Lusanan, o resultado de Yun-Che certamente seria ser derrotado em um segundo. Lusanan também não decepcionou a todos, cada ataque de espada que deixava sua mão, todos podiam ser considerados como maravilhosos. E ainda, até agora, ele tinha atacado com suas espadas quase uma centena de vezes, mas continuava incapaz de tocar mesmo um pedaço das roupas de Yun-Che. Cada momento que Lusanan balançava sua espada, o corpo de Yun-Che imediatamente se deslocaria no momento seguinte, e toda vez, a espada de Lusanan podia estocar somente na sua pós-imagem. O que Yun-Che exibia era a sombra quebrada do deus estelar com uma margem bem pequena, com todas as 54 profundas veias abertas, ela podia ser liberada instantaneamente enquanto mantinha o consumo de profunda energia bem baixa. Entretanto, havia um pré-requisito que era absolutamente necessário. Era que Yun-Che deveria ter uma habilidade de percepção afiada o suficiente, ele precisaria ser capaz de julgar a trajetória da espada no instante em que Lusanan liberava sua espada. Os discípulos no palácio ficaram em silêncio por um longo período, o que eles tinham recebido depois de esperarem não foi a derrota miserável de Yun-Che, mas ao invés disso, outro choque. Depois de olhar por um bom tempo enquanto estava surpreso, Sikong murmurou para si mesmo distraído, não é à toa, ele atualmente está usando as correntes de ar para observar. Entretanto, no períodos iniciais da cultivação do profundo, os olhos deveriam ser o método principal de observação. Ser capaz de analisar e observar usando a aura da profunda energia e a corrente de ar, uma pessoa precisaria acumular no mínimo uma dezena de anos de experiências em batalhas. Uma pessoa precisaria ter no mínimo de 25 anos ou mais para conseguir isso. Absolutamente nenhum desses discípulos que estão presentes seriam capazes de fazer isso. Yun-Che claramente tem apenas 16 anos, mas ele já pode conseguir isso para tal degrau. Além do mais, ele estava fazendo tão facilmente, mesmo entre a jaula de sombras de espada, ele ainda continua sem nenhum arranhão e desviando sem a mínima margem de erro. Xiao Lai. Qual método exatamente você usou para criar um neto tão anormal? Linha depois de linha de brilhos de espada golpeavam na direção de seu corpo, no meio das esquivas rápidas de Yun-Che, ele sentiu uma dor fraca da aura afiada da espada em seus braços e seu rosto. Nesse momento, o tom de voz avisando de Jasmine veio repentinamente em sua mente, você deve terminar essa batalha rapidamente. Essa é a primeira vez que você está usando a alma maligna, e você atualmente já lutou 4 vezes consecutivamente, o esforço é muito grande. Você também deve estar tendo o sentimento de peso em seu corpo e suas profundas veias. Com sua condição atual, a alma maligna poder ser mantida por no máximo outros 30 segundos. Mais que isso, suas profundas veias teriam a possibilidade de serem severamente danificadas. O interior do coração de Yun-Che de repente, tremeu fracamente. Seu pedaço de lixo, você só sabe como desviar. Já que mais de uma centena de seus golpes de espada nem mesmo machucaram um único fio de cabelo de Yun-Che, frustrado e irritado, Lusanan se tornava mais nervoso enquanto rugiu baixo. Sob sua irritação, a profunda força de Lusanan se intensificou loucamente em todo seu corpo enquanto o poder detrás de sua espada se tornou mais violento. Sob as sombras da espada varrendo, era como se uma rajada extremamente afiada de vento soprava dentro do palácio principal, o chão de mármore era continuamente cortado e despedaçado pela aura da espada, e estilhaços eram mandados pelo vento da espada. Foi como se as palavras de Lusanan tivessem sido efetivas, no seu golpe de espada seguinte que estocava em um ângulo, mas Yun-Che não escolheu desviar usando sua técnica de movimentação impecavelmente estranha novamente.
Ao invés disso, ele repentinamente escolheu encarar a lâmina de sua espada e atacou forçadamente na direção de seu corpo. As ações de Yunche fizeram Lusanan satisfeito além de suas crenças, enquanto ele berrava em seu coração: tolo, você tem um desejo pela morte. Riep. A espada longa de Lusanan cortava maliciosamente o braço esquerdo de Yunche, e o golpe inquestionavelmente espalhou sangue. Entretanto, quando ele viu a laceração sangrando que ele tinha cortado no braço de Yunche, Lusanan não ficou radiante, mas ao invés disso, ficou chocado. Porque o golpe da espada cheio com sua profunda energia do 7º nível do domínio profundo nascente, atualmente tinha apenas feito um pequeno corte em seu braço, sem mencionar cortar todo o braço, mesmo os ossos não tinham sido tocados. O profundo poder no corpo de Yunche estava sem dúvidas apenas no 1º nível do domínio profundo nascente. Quando Yunche levou seu golpe de espada de frente, seu punho direito que estava cheio com todo seu poder, também colidiu ferozmente no peito de Lusanan. Bang! Era possível para a força do 1º nível do domínio profundo nascente atravessar a profunda energia protetora de um oponente no 7º nível do domínio profundo nascente. Lusanan originalmente estava para simplesmente dispersar o golpe de Yunche, mas então sua aparência mudou bastante abruptamente. Sua profunda energia protetora em seu peito não durou nem por meia respiração, e foi imediatamente despedaçada. Lusanan sentiu como se seu peito tivesse sido esmagado diretamente por um martelo pesado que pesava 500 quilos. Suas entranhas tombaram violentamente enquanto ele recuou 7 ou 8 passos consecutivamente, e quase mergulhou no chão. Impossível! Ele claramente tinha a mera profunda força do 1º nível do domínio profundo nascente. Mesmo se sua profunda força fosse muito mais densa que dos outros no mesmo nível, ela seria capaz de competir no máximo com o 3º ou 4º nível, entretanto eu mesmo, sou quase metade de um domínio mais forte. Como é possível para eu ser envergonhado em tal estado depois de um de seus golpes quando eu não consegui nem mesmo cortar através de sua profunda energia protetora? Sua mente estava em caos enquanto sua intenção de matar aumentava ainda mais. Justo quando ele estava para usar a técnica final mais forte do pavilhão das 7 espadas mortais, ele de repente viu Yunche estender sua mão bem em sua direção, enquanto revelava um sorriso estranho em seu rosto. Exploda! Os 5 dedos abertos de Yunche que encaravam Lusanan de repente se cerraram firmemente, enquanto uma palavra abafada escapou de sua boca. Bem quando todos estavam desnorteados pelas suas ações e a palavra que ele tinha dito, eles ouviram repentinamente um softvoice vindo do corpo de Lusanan. Logo depois, o grito sangrento de agonia de Lusanan ressoou em todo o palácio principal. Ah! Uma bola de chama subiu do peito de Lusanan de repente, o que também tinha sido o lugar onde Yunche tinha golpeado ele. Carne, ossos e mesmo os órgãos próximos foram envelopados na chama ardente. Lusanan caiu dolorosamente no chão enquanto ambas as suas mãos estapeavam desesperadamente na tentativa de extinguir o fogo demoníaco que vinha de Deus sabe onde. Entretanto, essas chamas queimavam da profunda energia que Yunche tinha colocado dentro de seu peito, ao menos que ele abrisse seu peito, simplesmente não havia chance dela se extinguir. Para fazer até mesmo alguém com o apelido de sangue frio gritar dessa maneira, uma pessoa podia imaginar a dor que ele estava suportando nesse momento. Sem mencionar o fogo que queimava dentro de seu corpo, sendo queimado por fogo já era difícil de suportar para uma pessoa normal. Os aspectos de todos dentro do palácio principal mudaram, alguns se tornaram cinzas, alguns ficaram pavorosos e alguns até mesmo começaram a tremer dos pés à cabeça. Isso é fogo. Profundas artes do atributo de fogo. Ele atualmente também pode usar profundas artes do atributo de fogo. Céus! Essa não é a ignição remota do profundo que apenas pode ser atingida com domínios bem altos das profundas artes do atributo de fogo. Não apenas esse Yunche possui profundas artes do atributo de fogo, ele inesperadamente já atingiu esse estado. Ele obviamente tem somente 16 anos. Como isso é possível? Então esse é o porquê.
Não é à toa que Yaming ficou tão batido antes, aquele não foi um erro de baixo nível, foi porque Yunche também tem profundas artes do atributo de fogo, e ele claramente era muito melhor nisso do que Yaming. Para Yaming brincar com fogo contra ele, foi completamente como cavar seu próprio túmulo. Enquanto eles assistiam à chama que explodia do peito de Lusanan, muitos já tinham voltado aos sentidos do choque. Yaming, que tinha sido derrotado por Yunche mais cedo, ficou tão atordoado quanto uma galinha de madeira. A ignição remota da profunda energia era uma habilidade que podia ser atingida com a profunda arte de sua seita somente quando alguém tivesse cultivado para o 6º nível, ele nem mesmo se atrevia a pensar em conseguir isso antes dos 30 anos. Entretanto, Yunche tinha feito isso, e indiscutivelmente mostrado isso bem diante dos olhos de todos. Nesse momento, ele entendeu completamente que sua derrota não carregava o mínimo traço de injustiça. Para brincar com fogo contra uma anormalidade que podia inflamar remotamente sua profunda energia. Era virtualmente como mostrar as técnicas de alguém com um machado na frente de um mestre carpinteiro e pedindo para ser humilhado. Depois de ser atingido, se Lusanan apenas não tivesse rangido seu dente e acumulado sua força imediatamente para recuperar seu ímpeto, mas ao invés disso, forçou a profunda energia de Yunche que tinha sido esmagada em seu corpo imediatamente para fora, o resultado teria sem dúvida sido diferente. Entretanto, embora Lusanan foi arremessado para trás com somente um único golpe do punho de Yunche, ele ainda continuava não querendo reconhecer o poder de Yunche, ele ainda mais, não tinha esperado que Yunche atualmente possuísse uma habilidade tão poderosa para controlar o fogo. Yunche andou para o lado de seus pés, olhou para ele com um olhar de pena, e falou com um tom indiferente, como eu disse antes, eu não tenho mais o mínimo interesse em seu nome. Alguém com a força do 7º nível do domínio profundo nascente, não pode nem mesmo derrotar alguém no 1º nível do domínio profundo nascente, esse tipo de lixo, não é necessário para eu conhecer. Depois de terminar de falar, ele sacudiu levemente seu dedo enquanto sorria desdenhosamente. O fogo torturante no peito de Lusanan foi então, finalmente extinguido. Contra pessoas que ele odiava, Yunche não se importava em insultá-los ou machucá-los, além do mais, esse Lusanan também tinha a intenção de matá-lo. Se isso não fosse sob os olhares de todos dentro desse palácio principal do novo profundo Palácio Lua Nova, ele nunca teria sido gentil o suficiente para extinguir o fogo no corpo de Lusanan.